Tavares aqui. Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito daquela polêmica, a respeito do vídeo do pastor Anderson Silva sobre os pastores inglórios. E eu queria pegar um gancho para falar um assunto rapidamente com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, queridos, mas já faz praticamente uma semana ou mais, se eu não me engano, que essa polêmica aconteceu, o pastor fazendo um certo enfrentamento. Alguns pastores apoiaram a postura do tal pastor e era um enfrentamento para tentar fazer com que a igreja chegasse a um novo nível, no nível no qual os líderes conhecidos nacionalmente que pecaram, que cometeram escândalo contra a igreja de Cristo, se arrependesse publicamente, como fez, por exemplo, o evangelista Jimmy Swaggart, que há muitos anos atrás ele cometeu um pecado de moralidade e ele foi ao vivo, ao público, e pediu perdão para a igreja do Senhor, pediu perdão para os missionários. Mas eu queria falar algo com você aqui, querido. Você percebeu que os canais de fofoca gospel, eu vou citar alguns nomes dos principais: o Fuxico Gospel, o canal No Entanto, que o rapaz do canal No Entanto, inclusive, ele é o próprio editor do Fuxico Gospel. Você vê, por exemplo, o canal do Zion e o canal André Carpano. Esses canais são canais, primeiro, de pessoas que são desigrejadas. Eu não gosto muito de usar o termo desigrejado porque alguns deles se ofendem, mas digamos assim, a pessoa descomungada, a pessoa que não se congrega em nenhuma comunidade da fé, a pessoa que não faz parte de uma igreja local. Esses canais, eles são os principais canais de fofoca gospel, ou seja, ali são divulgados escândalos. E tem muita mentira também. Você vê que é um canal que possui muita difamação. Uma vez eu estava vendo um vídeo do canal No Entanto, no qual o rapaz do canal, ele filmou uma Assembleia de Deus, não lembro de qual cidade, e ele falou para as pessoas assim: olha, vocês estão vendo bem que está o templo da Assembleia de Deus, e aqui do lado está um templo maçom. Isso quer dizer que a igreja está ligada à maçonaria. Ou seja, então quero dizer para você, o rapaz do canal No Entanto, eu faço parte de uma igreja batista do Maranhão e em frente à minha igreja tem um templo maçom. Isso significa que eu sou maçom? Isso significa que a minha igreja está envolvida com maçonaria? Então você percebe que esses canais, eles possuem algumas características. É a característica do escarnecimento, é a característica do litígio entre os irmãos. São pessoas que proferem mentiras e que trabalham exclusivamente para semear contenda no meio da igreja. Agora, por que esses canais eles não divulgaram o escândalo dos pastores imorais, dos pastores abusadores de menores, dos falsos pastores, que isso não pode ser chamado de pastor? Eu não sei se você percebeu esse detalhe, mas alguns anos atrás eu escutei o depoimento de alguns pastores e de alguns cantores que tiveram acesso com os criadores de conteúdo do Fuxico Gospel, e eles falaram que eles costumam trabalhar assim: eles recebem informação, eles descobrem o escândalo e eles subornam a pessoa. Ou seja, se a pessoa que foi descoberta em escândalo pelo canal Fuxico Gospel der dinheiro para os criadores de conteúdo do Fuxico Gospel, eles deixam de propagar o escândalo. Ou seja, você vê que constantemente esses canais de excomungados, de pessoas que não se congregam em igreja nenhuma, mas se intitulam cristãos, vocês percebem que eles combatem a imoralidade que existe em uma certa parcela da igreja, eles combatem a tal da teologia da prosperidade, só que eles aceitam a barganha, eles aceitam receber dinheiro em troca de deixar no anonimato os escândalos que eles descobriram. Então, o que eu tenho percebido, talvez não tenha acontecido isso, mas tudo indica que a maioria desses pastores que foram expostos ali na live do pastor Anderson Silva, eles pagaram esses criadores de conteúdo para que eles não propagassem os escândalos. Eu quero terminar o vídeo lendo rapidamente um texto com vocês, que está lá em Provérbios, capítulo de número 6, a partir do verso 16, que diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal.
e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então quero dizer para você o seguinte: o pastor Anderson e os outros pastores que apoiaram a causa, o desejo deles ao divulgar aqueles escândalos não é destruir a igreja, mas o desejo deles é tentar influenciar esses tais pastores imorais, esses tais cantores gospel imorais a se arrependerem publicamente diante de todas aquelas igrejas que os receberam, diante de todas aquelas igrejas que os convidaram para seus eventos, para pregar no seu púlpito, para ministrar louvor diante das suas congregações. Mas eu quero dizer para você que esses criadores de conteúdo desigrejados, eles não têm o desejo de ver a igreja melhorar. Eles não têm o desejo de presenciar o arrependimento. Você percebe que todas as vezes que aparece um servo e uma serva de Deus conhecido, que se arrepende publicamente, tem um pastor dos Gideões que ele chegou a voltar a usar droga novamente depois de convertido, e esse pastor publicamente ele chorou, pediu perdão para a igreja. E o que foi que o canal, no entanto, fez? O canal, no entanto, o canal do Zion, o canal André Carpano e o Fuxico Gospel simplesmente pegaram a notícia do arrependimento do pastor e escarneceram do pastor em vídeo. Eu quero dizer para você que esses são os famosos semeadores de contenda entre os irmãos. Eu quero aconselhar você que é jovem, fica longe desse tipo de gente. Fica longe desses falsos cristãos que apenas trabalham para ver o circo pegar fogo. Querido, quando eu compartilhei aquele vídeo ontem para vocês, eu não me alegrei com aquilo. Eu só achei necessário noticiar para o máximo de pessoas que eu puder. Eu quero dizer para você que a minha oração é que haja um avivamento no meio da igreja brasileira. Mas eu sempre costumo dizer que não existe avivamento sem arrependimento. E o arrependimento deve começar pelos seus líderes. O arrependimento deve começar por aqueles cristãos que são conhecidos nacionalmente e que estão com vida dupla. O arrependimento precisa começar a partir de nós, a partir da igreja de Cristo. Então eu quero dar um conselho para você: fique longe desses canais. Agora eu também não quero crucificar todos os desigrejados, porque existem cristãos que não se congregam em igreja nenhuma porque foram realmente feridos por falsos pastores, e essas pessoas são pessoas boas, são apenas pessoas que infelizmente acabaram generalizando, achando que toda igreja é igual, achando que todo pastor é igual. Inclusive tem um canal que eu gosto muito, eu indico para você seguir, o canal Evangelho Underground. O nome do rapaz que é dono do canal se chama Harry, se eu não me engano. Às vezes eu assisto alguns vídeos dele, e ele é um cara que ele assume que ele não congrega em igreja nenhuma, mas é uma pessoa que usa a plataforma aqui no YouTube para pregar o Evangelho. É um excelente teólogo, eu de vez em quando eu pego informação com ele. Então é uma pessoa que age diferente desses que eu acabei de citar anteriormente com você. Então quero dizer novamente: canal No Entanto, canal Fuxico Gospel, canal do Zion, canal André Carpano. Aqueles são falsos cristãos que trabalham semanalmente apenas para semear contendas. Eles não ministram nenhuma palavra, eles não têm interesse no arrependimento daqueles que se arrependem publicamente, mas o interesse deles é apenas o escarnecimento. Então quero dizer para vocês, querido, fique longe deles. Aquela ideia de que não existe nem pecadinho, pecadão, que muito crente fala, é mentira. Como o texto que eu li para vocês aqui, existem pecados que são piores do que os outros. Inclusive eu vou ler novamente o verso 16 que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor. Os 6 primeiros pecados que Salomão vai citar aqui, o Senhor aborrece. Mas o 7º, a alma do Senhor, a alma do nosso Deus abomina, que é aquele que semeia contendas entre irmãos. Glória a Deus. Então, querido, fique longe desse tipo de gente, fique longe do conteúdo desse tipo de canal, não dê ouvido para eles. Mas eu quero dizer também para você que o meu desejo não é que eles se lasquem, eu não desejo que eles morram no pecado, o meu desejo é que eles se arrependam. Então, ao mesmo tempo que eu aconselho você a não acreditar no conteúdo mentiroso, falacioso desses tais canais, desses tais comunicadores, eu também aconselho a você a orar por eles para que eles se arrependam, para que eles se voltem novamente para Cristo, para que eles abandonem o pecado desse semear de contendas no meio do corpo de Cristo. Glória a Deus.
Então, queridos, no mais é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e eu peço que você compartilhe essa mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para todas as pessoas que você conhecer da sua igreja, porque eu acredito que esse conselho que eu estou dando aqui é muito importante.